Acordo nesse computer. Olá, muito bom dia! Feriadão! Estamos aqui hoje, eu e Fran, e mais umas mulheres maravilhosas, para poder falar sobre falta de libido, para poder trazer polêmica, porque esse assunto é polêmico. É É, tabu, não é fácil, né? Mas a gente precisa falar e precisa trazer consciência para esse assunto. A gente precisa entender que hoje nós mulheres vivemos num novo tempo e que ter prazer, sentir prazer, gozar, isso pode ser e deve ser parte da nossa vida. Então, normalizar, né? é isso. Que bom que hoje a gente pode falar sobre isso abertamente. Ontem eu chamei minha avó de canto. Minha avó tem 92 anos, gente. Eu virei para ela e falei assim: Ô vó, posso fazer uma pergunta íntima? Aí ela falou assim: pode. Falei: você já sentiu prazer? Ela: que é isso? Aí eu pensei comigo: que bom que a gente pode mudar essa história, né? Que bom que a gente pode escrever uma nova história. Que bom que a mulher alcançou e conquistou esse lugar hoje de estar aqui abertamente, estou toda arrepiada, abertamente falando sobre isso. Que bom que a gente está fazendo essa revolução e está deixando o mundo melhor aí para aquelas que vêm depois da gente, não é isso? Então é É isso. isso. Para começar aí, vou passar a palavra para Fran e vamos que tem conteúdo hoje, hein? Tem. Vou só tirar uma cartinha aqui, né, das deusas, porque é isso que somos. Não sei, eu senti de tirar, então vamos lá. Arta. Tão linda essa. Olha. Olhem mesmo, porque essa carta, ela é código, né? Então a gente se conecta com a imagem para receber a informação. Vocês estão vendo a Fran, gente? Acho que estão, né? Então, Estou sim. Aê, boa. então, Que- Arta traz o despertar dos sentidos e do espírito, proteção, crescimento, energia primaveril. Nossa, é para mim preciso. Dinamismo vibrante, consciência do poder criativo e destrutivo do fogo e como usá-lo. Gente, é a nossa carta hoje. A gente vai falar Amém, sobre Arta. fogo, né? É o fogo da É. vida, né? A libido é o E fogo como da usá-lo, vida. né, Cá? Porque existe essa diferença aí do sagrado. Enfim, vamos lá que a gente vai indo. Sobre isso. Então vamos lá, Fran. Peraí, deixa eu remover aqui, porque agora eu me perdi, hein? Vamos lá, peraí, que eu fui te dar o palco e me perdi. Mas você não tem que trocar, não, Cá. A gente só troca pra você quando você troca. Né? Então peraí, vamos Aham. começar de novo. Pronto, agora vai. Cada um cuida do seu negocinho, sabe? Tá bom. Tá passando? Pronto. Passando. Tá sim, tá sim. Então vamos voltar. Aí. Boa, pode começar. Bom, a energia sexual, ela muitas vezes existe esse pensamento de que ela vem, né, envolvida com um ato sexual, mas a gente pode visualizar muito além disso, né? É importante a gente lembrar que toda a criação começa com um impulso, com uma motivação, com algo que faz com que você movimente, né? E não Fogo. só fogo, preciso. Então, tudo começa a partir de um tesão, de uma libido, de uma vontade, né? Então, a energia sexual, ela é a força criadora da vida, né? Porque até pra gente nascer é assim que precisa. E quando alguém tá grávida, a gente fala, nossa, que bênção, né? Mas quando a gente fala de sexo, não é uma bênção, né? Que engraçado, é polêmico, é tabu. É muito louco isso. E existe ali também, assim como eu sempre trago.
respeito e autossuperação, né? Que existe uma linha tênue ali para a gente entender. Isso também existe uma linha tênue, e eu entendo assim, não sei se a Cá também estava pensando nisso antes de entrar, né? Do uso da energia sexual é uma linha tênue, porque a gente tem que usar mesmo, tem que sentir o prazer, se estimular, gozar que seja, mas também existe esse respeito dessa energia, porque ela é uma energia divina, ela é uma energia, né? É uma energia psíquica que move a criação. Filhos, sonhos, projetos, tudo. A gente é movido mesmo por essa energia, né? Então, tudo começa a partir disso. E, segundo a OMS, a sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura, intimidade. Ela integra no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Pode passar? Uhum. Então, muitas vezes, né, é esquecida a possibilidade de que essa energia da criação da vida pode ser usada além do ato sexual. Então, quando se conecta com a profundidade e a potencialidade dessa energia, né, e usá-la com consciência, que é isso que eu trouxe agora, da gente saber esse peso, essa medida, a gente pode trabalhar uma energia de manifestação. Acho que a gente nunca conversou sobre isso, né, Ká? Não, você já me falou. Já? Já. Já? É, manifestação e liberação. Um ato É, sexual porque. consciente, você pode pedir para liberar algo, e com amor, né, gente? Com entrega, né? Não é com qualquer Aham, pessoa, mas você pode aí desejar que sejam liberados ou manifestar algo ali sim. durante o ato sexual, e a probabilidade de acontecer Sim, então é é enorme. a partir dessa energia que se cria ou se bloqueia tudo que se vive. É isso. Então, a energia sexual, ela é a fonte da vida, é o que dá alegria, motivação, entusiasmo, empolgação, traz conexão com a própria alma, né? Os três primeiros chakras, né, eles são os maiores consumidores de energia. E aqui a gente encontra, porque é o que traz a matéria, né? Então, é importante, é o que sustenta, é o que aterra. Então, é importante entender que isso se consome muito, e por isso que o uso sem consciência faz com que a gente também perca muita energia e acaba tendo ali algumas empecilhos na nossa manifestação, na criação de projetos e sonhos, por não estar direcionando também a energia, porque a gente utiliza realmente muita energia nos três primeiros chakras. Então, a empolgação traz conexão com a alma, e quando a gente volta, né, a atenção para si e percebe, por exemplo, que a libido está muito baixa em relação ao ato sexual diretamente, né? Tipo, não tenho vontade, eu não tenho libido, a gente pode começar a ampliar essa visão dentro dessa consciência de que eu posso estar também desmotivada em todas as áreas da minha vida ou em algumas áreas da minha vida. E isso é um fator muito importante. Ele pode ir e vir, né? Então, às vezes eu tenho libido na cama, mas eu não tenho na vida. Mas essa libido alto na cama pode ser um escape, né? Uma fuga para que a gente não lide com os problemas e a gente acaba criando até um vício, né, ali sexual para suprir, né, para mascarar essa falta de motivação pela vida que eu tô vivendo ali naquele momento, né? Posso só acrescentar algo? Claro. Obviamente, né, gente, dentro do nosso ciclo menstrual, tem fases aonde a gente está mais aberta e com mais libido, e tem Uhum. fases que a gente está com menos. Fases da vida também, né? Depois que a gente entra aí na menopausa, então tudo isso, Ótimo. como olhar para isso, né? É importante Hum. aí também buscar alimentação, buscar aí recursos para poder potencializar essa energia. Pode continuar. Aham.
Perfeito, né? Lembrar sempre que a gente é única e que também não precisa pegar tudo pra si, né? Tipo, nossa, eu tô sem libido. Ontem meu marido me procurou, eu tô sem libido. Mas calma, é que você acabou de estar no período X, que aí é com a Camila, a especialista. E é isso, né, gente? A gente tem que se olhar com carinho, com calma. A gente tem que se olhar com calma, pelo amor de Deus, por favor. E com unicidade, né? Então, é, é comum acontecer que a libido pode estar baixa nas outras áreas da vida, porque é a mesma energia que busca o prazer pela vida, é o mesmo prazer que se busca o prazer na cama. Pode passar? Ainda não. Ah, desculpa. E o ponto de ligação, né, entre tudo isso é o corpo, né, que tá ali o corpo como um templo. Então é onde a alma e a materialidade se juntam, né? Então eu vivo essa espiritualidade no corpo, eu vivo esse prazer no corpo, eu vivo essa vida no corpo. É tudo nesse corpo, ele é o nosso templo realmente. E é um instrumento que permite o divino atuar aqui na terceira dimensão. Então, é no corpo que acontece, seja a fecundação, a geração de uma nova vida, ou sentir os nossos impulsos, levando para realizar algo, né? Realizar os nossos projetos. Então, o corpo, ele é tão inteligente, perfeito, que ele ajuda a perceber quando a gente não tá vendo com clareza, né? Ele traz os sinais, né? Ele cutuca a gente o tempo inteiro. E muitas dessas cutucadas do corpo estão sendo normalizadas, né, como a ansiedade, né, a falta de prazer da mulher. A mulher não é para sentir prazer, né? É muito comum a gente ouvir isso. Então, ouvir, né, porque todas as nossas experiências, traumas, dores, crenças vão sendo guardadas, impressas, somatizadas no nosso corpo. E quando alguma coisa não vai bem, o corpo vai te chamar, gente. Mas a gente precisa estar ali, atenta, ouvindo o nosso corpo. Se a gente não para, se a gente não tem um tempinho pra gente, a gente não vai escutar esse corpo. E isso é muito importante. É uma relação assim, corpo, mente, você precisa ter sempre uma relação de amizade muito forte, sabe? Estar ali pelo seu corpo, estar ali pela sua mente, né? Estar ali. Cada um tem a sua facilidade, cada um tem a sua dificuldade, né? Para uns é muito fácil cuidar do corpo e não cuidar, mas é difícil cuidar da mente. Para outros é fácil cuidar do corpo, da mente, mas é difícil cuidar do espiritual, né? E a gente vai acolhendo essas partes, né, que precisam ser vistas, cuidadas e unificadas. E é isso que o yoga faz, né? União. Eu tô falando e tô aqui, meu Deus, eu tô falando de yoga, né? Mas, gente, É é muito louco corpo, como eu mente materializei o yoga, e assim, na minha. espírito. Exatamente. Eu não falei pensando no yoga, mas, tipo, é o yoga. Que louco, né? Então, quando a gente acumula, né, muitas experiências, muitos traumas, sem olhar, né, a nossa energia vai se esgotando, né? Porque a energia é utilizada, não tem jeito. Então, muita energia se esgota pelo trauma e pode desconectar a gente, né, dos nossos sentidos, bloquear o fluxo de energia sexual, e isso pode mesmo acarretar pela perda, pela baixa de tesão pela vida. Pode trocar. Aí é contigo. Vamos lá. Crenças do feminino, né? Como eu trouxe aqui logo no início, eu fui atrás da minha vozinha perguntar. Então, a gente carrega aí essa história, né? No nosso ventre, nas nossas células, no nosso DNA. Então, para olhar para onde estamos e para onde a gente quer ir, o que a gente está trazendo aqui é totalmente disruptivo. Eu nunca tinha pensado sobre isso até um pouco antes de conhecer o meu marido, que tem essa percepção também, que tem esse estudo espiritual da questão sexual. Não me foi passada essa visão totalmente espiritualista do sexo em si. E isso vem muito, a forma com que eu lidava com a minha sexualidade é à base de muita repressão.
até eu conseguir me soltar, realmente entender que aquilo não era pecado, que não era feio, que não era sujo, que era amor, que era manifestação do divino aqui. Demorou um tempo. Então, se você está se assustando, porque você está escutando isso a primeira vez, deixa essa energia entrar. É um novo olhar realmente para o sexo, né? E é um olhar também que vai além daquilo que as nossas ancestrais passaram. E a gente não está falando, eu estou falando da minha avó, mas na verdade eu posso estar falando até da minha própria mãe, né? Então não é muito tempo aí aonde a gente começou a ser livre, né? Não sei, não arrisco dizer um ano, o ano, né? Mas não é muito tempo aonde a gente começou a trazer isso abertamente, aonde começou a se falar sobre sexo mais abertamente. Então eu trouxe aqui algumas dessas crenças que podem estar impedindo a gente de ter prazer. Essa semana chegou uma moça para mim e falou assim: eu não consigo ter prazer. É, né? Eu falei: Vem assistir a aula, porque não é por acaso, né? As pessoas vão se conectando com aquilo que a gente se propõe. E eu falei para ela: antes de sentir prazer, tem várias camadas. Várias e várias e várias camadas, né? O prazer, ele é a abertura total de uma entrega. Então, preciso olhar para dentro, para o corpo, para tudo que tem ali, para que você realmente consiga se entregar. Quem é essa pessoa? E aí ela me disse: os homens que não sabem fazer. Eu falei: é um pouco mais profundo, bem mais profundo do que isso. Não é sobre o outro, é sobre si mesma, né? Então, são as crenças que a gente carrega no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas células. Então, boa moça não fala sobre sexo, mulher não sente desejo, sexo é coisa de homem, é coisa de puta, enfim, né? Tira a mão daí, é feio, não se toque. Então, tudo isso, a gente cresceu permeada sobre isso. E enquanto eu estava fazendo esse material, me veio algo. Tudo que a gente reprime ganha uma força gigantesca. Será mesmo que a repressão é o caminho? Será que o caminho não é a instrução? Será que o Uhum. caminho não é falar? Então, que bom que hoje a gente pode falar sobre isso. Que bom que a gente pode instruir os nossos filhos. Que bom que a gente tem esse canal de comunicação mais aberto, né? Então, queria trazer aí essa provocação. Como essas crenças, né, elas foram moldando a nossa percepção do corpo, do toque, do prazer, e hoje ecoam numa forma de culpa, vergonha e desconexão. Então, se eu vou pro ato sexual com culpa, com vergonha, vergonha do meu corpo, vergonha de estar ali, e com desconexão de mim mesma, muito provavelmente eu não vou conseguir me entregar e ter prazer, né? Então a vergonha do corpo é algo muito sério. A gente precisa estar bem com o nosso corpo, estar bem com a gente mesma para que a gente possa se despir. Mas a gente não está se despindo só dessas roupas. O ato sexual, ele vai além disso. A gente está se despindo para o outro. A gente está se despindo ali para algo que é muito grandioso. Então, é importante primeiro, como é que eu estou me vendo? Será que eu estou cuidando do meu corpo? Será que eu tenho vergonha do meu corpo? Será que eu estou me amando? É, uma outra questão aqui que eu gostaria de trazer, o estereótipo também da mulher que gosta de sexo como vulgar ou errada. Eu sinto isso não no que aparenta, não no que as pessoas dizem, mas o ser humano, ele muitas vezes ele profere uma coisa, eu sou livre, eu amo o meu corpo, mas na verdade na intimidade não é bem isso que está acontecendo. É importante a gente fazer essa desconexão aí do prazer e da moralidade. Não tem nada a ver. A gente precisa começar a enxergar o sexo realmente Até, como divino. Pode falar, Fran. até porque a intimidade vem da vulnerabilidade, né? É Então, isso. até a gente com a gente mesmo, né? A gente com a gente mesmo, para a gente se conhecer, a gente precisa, né? Se despir, né? Estar nu pra gente. Com E verdade, né? com Olhar verdade. com E para verdade. e pro alto prazer, né? Porque você vai ter prazer
com o outro se você consegue ter prazer sozinha, né? Então, A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é tabu, né? é, Tira a é mão tabu. daí, inclusive numa das nossas turmas do PPU, né? Uma das meninas que estava participando, ela me chamou no privado e falou: pelo amor de Deus, eu não estou sabendo lidar. É errado, é feio. E aí a gente começou a conversar sobre isso, porque ninguém te diz que é possível, que é legal, que pode acontecer, que é natural, que é do seu corpo, que é fisiológico sentir e ter desejo e ter vontade. E aí, o que que a gente vai fazendo com essa energia, com esse impulso? A gente vai tamponando, tamponando, tamponando. E aí, chega uma hora que o fogo apaga mesmo, né? Então, é importante olhar para esse desejo, para essa energia e nutrir com consciência, tá, gente? Aqui a gente está livre de preconceitos, a gente está trazendo uma nova consciência, é uma oitava maior realmente de tudo que a sociedade aí prega, né? É fazer com que a gente pense a respeito dessa energia. Então, é reconexão com o prazer de viver. O que que te dá prazer? O que que desperta a sua alma? Então, aqui é muito interessante antes de eu ir para o outro, eu olho para mim mesma. É me dar prazer nos momentos da vida, uma dança, um banho demorado, toque no próprio corpo, a criação, a arte. O prazer começa no cotidiano, na comida, na risada, no respiro consciente. Prazer é presença e toda mulher tem o direito de sentir isso. Eu Ali atendi. no, ali no primeiro que você fala, quantas mulheres se olham nuas no espelho com carinho? E tem uma meditação que você fala, né? Tira sua roupa e dá uma olhada em você. Eu acho isso incrível, assim. Acho que é uma É, dica muito legal. Se ver com verdade, né? Se ver com os olhos sem julgamento, né? E eu tenho uma aluna que desde que o filho dela nasceu, o filho dela tem uns 2 anos, ela não quero, não sinto, não vou, não adianta. E aí eu tenho uma outra aluna que é sexóloga, e ela falou, olha só, se olha, deu a mesma dica que você dá, e passa um hidratante, mas assim, ó, em cada partezinha de você, sabe? Em cada partezinha, descobre você, passa com carinho e com calma para você sentir um arrepiozinho, descobrir partes de você. E funcionou, menina. A partir daí começou, ela reviveu assim. Então, assim, um simples. Primeiro teve a vontade, né, a intenção, e aí ela foi para ação. Queria trazer essa dica aqui, que eu acho muito legal. maravilhoso. Ontem eu atendi uma menina que ela tá trabalhando muito. E ela tá muito, 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 muito. E ela achou que o trabalhar muito ia dar muito dinheiro e ela ia ser muito feliz e ter muito prazer com muito dinheiro. Só que, na verdade, ela tá ganhando muito bem, mas na verdade ela não tem tempo nem para gastar esse dinheiro com prazer. E aí, o que a gente fez, né? Olhar para ela, voltar o olhar para ela. Ela tá muito para fora. Ela tá muito no ganhar, ela tá muito no masculino, ela tá muito no fazer, 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 fazer. Mas esse é o momento dela. Tá errado? Não, não tá. Ela já trabalhou muito o feminino. A vida tá pedindo para ela para trabalhar a materialidade. Então, eu trouxe isso para ela. Agradeça e encontre prazer nas pequenas coisas, porque você está vivendo algo que você nunca viveu. E se você for ficar comparando com aquilo que você viveu no passado e tentando entender o que é melhor e o que é pior, ao invés de aceitar e de estar na presença nesse momento e sentir prazer com as suas novas escolhas, você está só se culpando. E aí a gente não consegue ser feliz com as nossas próprias escolhas. Então é muito um olhar para dentro da gente. Seguindo isso, a gente precisa purificar os padrões, purificar as densidades. No caso dela, a gente trabalhou muito a culpa de estar saindo de casa, de estar trabalhando muito, mas é o momento, a vida está pedindo isso para ela. Foi uma escolha que ela fez, muito consciente à época. Então, é necessário aí se liberar da culpa de ter escolhido algo e estar sendo diferente de daquilo que você viveu anteriormente. Então, culpa, julgamento, o medo de sentir, tudo isso bloqueia a nossa energia sexual, o nosso prazer pela vida e apaga o nosso fogo, né? A libido é Uhum. sobre o fogo, aquele fogo que acende, aquele fogo que vai, aquele fogo que transforma.
É isso que você trouxe, né, de, vou ter o dinheiro e vou ser feliz, não sei o que lá, mas uma vez eu trouxe alguma consciência em alguma aula, não lembro qual, dos nossos prazeres fisiológicos, né? Quando a gente tá com muita vontade de fazer xixi, e aí a gente faz xixi, a gente faz. Ah, é tipo um mini orgasmo, assim, né? Quando a gente tá morrendo de frio, e aí você se cobre, aí você, ai, né? É assim. Então, sentir, observa onde está o sentir, né? Nessas coisas, né? Nos nossos sentidos físicos, nas nossas necessidades fisiológicas. Então, é muito difícil isso vir do externo. É impossível, porque se você tá com esses sentidos que a gente já trouxe, que tá ligado com a energia sexual, né? O sentir, a conexão com os nossos sentidos. A gente pode estar lá em Bora Bora, que a gente não vai olhar aquilo e vai sentir prazer, porque os sentidos estão bloqueados. Não é sobre o lugar, não é sobre onde você tá, o que você conquistou, mas é sobre isso que está circulando aqui nos seus chakras, né? Esse equilíbrio, essa consciência, esse trabalho, esse ver o pequeno, né? Para você poder ver o grande. E não tá errado você ver o grande, você querer o que você quiser, né? Não tem nada de errado nisso. Mas é preciso estar aqui, ó, e sentir aqui na pele, No corpo, na esse- presença, no né? corpo. Uhum. Passa a Então é palavra, isso. Franzinha. A sexualidade como caminho espiritual, né? O ato sexual pode ser um portal para o divino, né? Aquilo que eu trouxe é muito real, né? Um filho nasce, nossa, que bênção, isso é divino. Mas o ato sexual não é divino, né? Então a gente precisa ampliar essa visão, esse olhar. Porque conectar-se à sua energia sexual é assumir o seu poder criativo e divino, é ancorar sua missão e essência em terra, né? Então, através do ato sexual se traz o divino para a matéria. Olha só que bonito, através do ato sexual se traz o divino para a matéria. Que Então, é lindo. uma forma de acessar o divino por meio e junto do outro. Sempre que a pessoa se conecta e assume o seu lado divino aqui na Terra, ela está de alguma forma se conectando à sua energia sexual. Então, quando a pessoa aceita e assume o seu serviço, né, assume isso em você, ela está ancorando ali o ser divino que é. E no PPU, né, no Programa de Purificação Uterina, no último dia, a gente faz o Kunda Healing. E o Kunda Healing é uma sessão de ativar essa energia sexual. E depois dessa ativação, trazer a compreensão da união do divino e da matéria, né, do divino e do sexual na Terra. Então, a própria energia, a gente trabalha isso, mesmo que em consciência, são muitas camadas. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando conscientemente, e na sessão a gente traz isso energeticamente, espiritualmente, né, no PPU. Então, só para trazer para vocês que existe. Coisas que trabalham essa consciência mais profundamente, né? Então é bem, eu sempre trago a dualidade ali, né, que se complementa. Então, aqui eu trouxe um pouquinho da energia manifestadora no orgasmo, né? E porque o orgasmo, sabe quando a gente entra em teta, por exemplo, a Ká que fala muito sobre teta, né? Que a gente entra numa onda cerebral, que nessa onda cerebral é mais fácil da gente manifestar, trazer os nossos desejos, porque ele vem mais do coração, ele não, né, da cabeça. Assim como quando a gente está quase dormindo, mas não dormiu também, a gente está numa onda cerebral boa para a gente orar, para a gente fazer os nossos desejos. O orgasmo também. Eu lembro, foi muito engraçado, porque eu ia viajar e eu tava esperando o meu cartão chegar. E aí tava eu com o meu marido, e aí
eu tinha acabado de fazer essa formação do Kundalini, e aí a gente estava lá no ato sexual. E aí, na hora, eu falei assim: nossa, agora é hora da gente pensar no meu cartão chegando. Nossa, mas a gente deu muita risada, porque, tipo assim, Francine, faz na sua cabeça, né? Não precisa falar. Porque eu tinha acabado de formar, eu tava empolgada, sabe? Tipo, E o cartão chegou, chegou, claro. adorei. Ah. E aí, né, tem uma dica que é muito legal também ali no, do Kundalini Oi, em Gi, que relação bom que você tá aqui. ao ato sexual. É justamente, né, quando a gente, sei lá, quer ter o orgasmo, a gente ter a consciência de subir isso, sabe? Porque Facilita, assim, viu, o gente? orgasmo é o primeiro chakra. Aí, ó, já fiz isso, legal. O orgasmo é o primeiro chakra, né? Então, se a gente só vai no primeiro e pá, e já sai, não sobe, essa energia, você vai ficar cansada, né? Você vai, tipo, ai, foi embora a energia. Você, tipo, só fez ali ó, a descarga. Mas quando você vem levando, gente, eu sinto meu coração esquentar e parece que eu sinto amor e é muito gostoso, né? E aí você vai subindo e depois é como você faz até um alinhamento de chakras. Essa que eu não sei se isso é real, mas é a sensação que eu tenho, assim. É muito interessante. Eu aconselho experimentar. No começo eu me perdia e perdia o fio da O que ela tá meada. falando, gente, para quem não, deixa eu ver se é isso. É ir Tá. levando a atenção chakra por chakra É, para subir a energia para depois ela descer. Isso exatamente. funciona muito. Muito. Presença e ir elevando a energia, respiração até chegar É, em cima para depois vir a descarga. É isso é mesmo. isso. É, olha, para mim é Até batata. no Inspira Mulher, eu fiz uma meditação do prazer, né, para resgatar o Uhum. prazer. Isso no ato sexual. No ato sexual, exatamente. Vou te explicar melhor. No Inspira eu fiz a meditação e a gente faz a respiração assim, né? Essa respiração, só de fazer ela, a gente já sente algo ali acontecendo, esse movimento acontecer. Então a gente não precisa fazer ela tão forte no ato sexual, mas a gente pode trazer isso e sentir. Eu não sei se vocês sabem, né? Os chakras, eles ficam aqui nessa linha da coluna vertebral. Aqui, ó, gente, a foto aqui, ó. Ah, a foto aí. Isso, exatamente. E aí a gente vai imaginando que a gente vai subindo isso, né? Bem na hora, assim, tipo assim, ó, ai, eu quero ter um orgasmo. E aí você já começa a levar isso, sabe? É, faz essa atenção mesmo. Então você pensa no lugar e respira, pensa no lugar e respira, né? Sem tirar a atenção daquele prazer, tá tudo, né? Senão, se a gente pensa em outra coisa, desconecta. Tanto que eu desconectei. As primeiras vezes que eu fui tentar fazer isso, eu perdi o prazer, digamos assim. Porque eu me perdi, porque daí eu queria pensar. Não, tem que ir treinando para ser uma coisa natural, assim, sabe? É, não E é quando você focar vê, só embaixo, só lá no sexual, é, no vermelhinho, né? imagina assim, você tá sentindo o prazer ali embaixo. Aí você, com a sua mente, você vai pegar e vai subir esse prazer. E aí, com a É sua mente, você isso. vai subir mais um pouquinho. Vai subindo esse prazer, como se ele fosse uma bola de energia, assim. A gente faz isso com Essa meditação, aqui, ó, né? essa bola de Essa energia. bola, exatamente. É, ó, que tá ótimo, gente. Registra essa imagem, porque dá pra Demais. usar isso como gatilho, né? Como é isso que eu queria trazer para vocês. E se vocês quiserem, não sei se a gente tem tempo, tem? Se vocês quiserem alguns indicativos de que pode estar desconectada da energia sexual, eu posso trazer para vocês. Quer isso, cara? Acho que sim, acho que dá tempo. Hoje é feriado, né? Tá? Estamos quase terminando já. Quer trazer já? Tá, vou trazer então. Então, né?
alguns sintomas, assim, de que pode estar desconectada da energia sexual e que ela pode estar bloqueada, né? Então, se você se sentir irritada, com pouca paciência ou disposição para realizar as tarefas do dia a dia, lembra sempre do que a Ká trouxe, tá? Não é uma regra, existe, nós somos cíclicas, existem ciclos que a gente tem uma irritabilidade mesmo, já não vai pensar e se entregar já, ai meu Deus, minha energia sexual tá bloqueada. Não. Existe toda uma análise, um sentir, um momento de vida, tudo isso. Ah, eu tô irritada sem ter motivo, eu tô irritada sem estar no período do meu ciclo que normalmente eu fico irritada. É isso, né? Existe todo um contexto para se analisar. Sem ânimo para fazer programas que poderiam ser super prazerosos, né? Que normalmente a gente ama fazer, mas não tá rolando. Parece que a vida tá parada, que nada flui, sempre precisa descansar porque vive além da exaustão. A sua cliente, por exemplo, né, que tá sempre na exaustão, se desconecta do corpo, não se atenta às necessidades dele e pode chegar a ganhar ou perder peso também. Tende a se colocar em segundo plano e priorizar as necessidades das pessoas em detrimento das suas. Perde o interesse sexual e inventa desculpas para não transar com seu parceiro ou parceira, ou aumenta o apetite sexual na tentativa de anestesiar as dores da vida, que a gente falou também. É um resumo, na verdade, né? Pode procurar entorpecentes, né? Tipo álcool, drogas, comida, sexo, para não sentir o que o seu corpo sente. Aí, né? O próprio né? anticoncepcional faz isso, viu, gente? É, não tem muita libido na cama e pode nunca ter tido um orgasmo. Então, alguns indícios, né? Só alguns para a gente ter um pouquinho de consciência, porque às vezes a gente está falando aqui, mas e aí? Como é que eu sei se isso tá, se isso não tá? É só pelo prazer? É o único indicativo? Existem aí algumas outras, mas o principal é essa motivação pela vida mesmo, sabe? Aquela coisa de acordar e, ai, que legal, eu vou fazer não sei o quê. Não, não tem. Não quero acordar, só quero dormir. E é isso aí. Tá Então, toda faltando essa. fogo. Tá faltando fogo. E eu, por exemplo, eu também sou esse caso, né? Eu sou muito água, tenho pouquíssimo fogo na minha composição, então eu não posso ficar pensando sempre que a minha energia sexual tá bloqueada, porque eu tenho essa necessidade e eu tenho consciência, então eu tenho que acender velhinha, deixar a velhinha perto de mim, eu tenho que comer pimenta, eu tenho que ficar quentinha, eu tenho eu tenho que tomar chá, eu tenho essas coisas, né? Então, tipo assim. É diferente a energia sexual e a ausência do fogo na composição física, né? Então, é isso, é importante, porque são atributos, né? Igual pita, capa, cafa, pita, sei lá, esses Vata. três. Vata, eu esqueço do vata toda vez. É porque eu sou vata, né? Falta pita. E então é isso, é uma composição, uma característica do corpo. Então eu também tenho que ficar atenta nisso. Se não vira e mexe, eu caio, ai, tô com a energia bloqueada. Não, não é isso. Vai, se analisa, tenha autoconhecimento, olha pra você, se movimenta, né? O yoga é uma ferramenta assim, ó, riquíssima, porque você movimenta e aí você percebe, eita, é normal. É normal, Gisele. Quem tem composição de água sentir mais frio. Eu sou super friorenta e se eu tomo, olha, domingo aqui fez, eu tô no Canadá, fez tipo 14 graus. A gente tava, ficou sentado na sacada tomando sol. Só que aí eu pedi pro meu marido fazer um suco. Ele fez com morango congelado. Nossa, a hora que eu tomei o suco, gente, eu tremi até o final da noite. Eu fiquei com frio de tomar um suco gelado. É bizarro, assim, a composição, que é bastante água, tem que ficar atento, tem que trazer o fogo para perto. Então é Maravilha. isso. Eu Fa- também. Pode continuar, Cá. falando sobre fogo. Opa, faltou aqui uma coisinha. Mas como que a gente se conecta, né, com esse fogo? E aqui eu deixei É. aqui em branco, porque na verdade a gente está falando da energia do Kundalini. Eu não achei uma imagem que conseguisse
traduzir o que é o Kunda Healing. Eu vou deixar a Fran explicar, mas como é que a gente se conecta com essa energia da libido e do fogo, né? Então, primeiro a gente usa a vaporização do útero, depois a gente usa o equilíbrio, né? A liberação que o yoga traz, e por fim, nesse nosso programa, a gente traz a energia do Kunda Healing, que nada mais é do que a energia que ativa a nossa Kundalini. Aquela que vocês estão vendo aí na internet, que vai fazendo assim, que vai fazendo assim, que a Anitta tá fazendo. É essa mesma, tá? Então, a gente tem no final do programa essa. Esse presente, né, que a Fran traz para a ativação do nosso poder, da nossa vitalidade, do nosso desejo pela vida, e é maravilhoso. Eu confesso que eu faço essa meditação em muitos momentos, até mesmo fora do programa, porque ela me traz uma força muito grande, conecta a gente realmente à energia Que sexual, é né? o nosso poder, né? É o Nosso nosso poder tá poder. ali. A gente nem falou do poder, olha só que loucura. Estamos falando E é o agora. resgate do poder, É o poder, é exatamente. aonde está o poder. Então, eu coloquei aqui o que que a gente conversou num dos nossos programas, né? Não me lembro qual foi a erva aqui, mas uma das coisas Alecrim. que vieram aqui, eu não tenho parceiro, sou solteira. E eu pensando, se eu tivesse alguém fazendo o movimento do yoga e esse movimento, meu corpo querendo que seja sexualmente. Então, uma mulher aí se descobrindo de novo e se permitindo através dos movimentos ali, do autocuidado, ela foi se despertando realmente para sentir o prazer. Mas presta bem atenção, eu não tenho parceiro, sou solteira. E aí depois tem uma continuação dessa conversa. Sem parceiro não dá. Claro que dá. Se permita. E aí começou toda uma questão onde a gente foi trabalhando nela a questão do se permitir sentir prazer, mesmo não tendo um parceiro. E aí, o que a gente trouxe aqui é bom se satisfazer, porque o sexo também é autoconhecimento. E aqui, mais uma vez, como que essas energias combinadas, elas favorecem aí, né, o prazer, favorecem o poder, né? Então, na meditação 5 eu já estava ali subindo pelas paredes, tive que me acalmar de tanto tesão. Que bom, né, gente? Que delícia ter tesão pela Uhum. vida, por tudo, né? E É depois ela maravilhoso. contou o tanto de coisa que ela fez no trabalho, que se colocou, né? Foi bem incrível. Foi maravilhoso. E aí para a gente chegando aí para o fim, né? Levando aí tudo para o fim, a gente traz aí o nosso programa para a purificação uterina. Para quem não entendeu ainda, é um programa que tem meditação, vaporização, yoga e essa energia maravilhosa do Kunda Healing, que ativa o nosso poder, a nossa vitalidade, a nossa energia sexual, ativa os nossos chakras. Então, é uma meditação onde conscientemente a gente vai trabalhando as nadis, é isso, Fran? As Nadis. As Ah, nadis para poder trazer essa consciência do sexo aí, do prazer, de uma forma espiritual. Porque ela tem a própria meditação, primeiro, né? Vai lá para o centro da Terra e depois sobe. Então é muito especial. Kunda Healing é uma energia muito especial, uma energia muito poderosa. Eu super recomendo aí. Não conhecia, conheci através da Fran. A Fran, inclusive, faz sessões individuais, né, Fran? A gente tem nosso programa de mentoria também, tá, gente? Quem precisar, quem quiser. Para trabalhar as questões do feminino. A Fran trabalhando aí muito essas questões do corpo físico aí, e a erva também trabalha essa questão também do corpo físico, e a minha experiência também nas questões do sagrado feminino, da lua, né? Então é uma combinação maravilhosa. Nos juntamos aí para ser puro poder, né? sim, Puro poder escorpiano. sim. Então a nossa Ô, própria. Pode falar. não, não falei nada, não. Ah, então tá bom. A nossa próxima turma vai ser do dia 12 de maio. Então, se você sente que precisa se libertar de amarras, restaurar sua energia feminina e, além de tudo, se voltar para a conexão com o seu poder pessoal e trazer o seu poder de volta, vem com a gente. São 10 dias, sempre nas luas cheias e, como vocês viram aí, a gente tem
esse grupo no WhatsApp, que onde a gente suporta, né, as mulheres, auxilia as mulheres durante esse período. Inclusive, está rolando um agora, hoje se eu não me engano, a 6, meditação 6, porque a gente pega, 7, porque a gente pega 7 dias de lua cheia e tem um motivo, tem uma razão, tem um estudo por trás, e 3 dias de lua minguante. Para quê? Para que a gente potencialize, enxergue e depois continue as liberações. As ervas fazem esse trabalho, as ervas também. Elas estão muito conectadas ao movimento que está acontecendo nos céus. É, porque A próxima é lavanda, né? a próxima é a lavanda. Se vocês conhecem mulheres que têm desejo de engravidar, a lavanda é maravilhosa para isso. Ah, cá, não quero engravidar. Pode vir, não tem problema, porque vai trabalhar uma outra questão. A energia é inteligente. Mas mulheres que querem engravidar, a lavanda é maravilhosa. Ela trabalha o útero para a gestação. Questões Dúvidas? maternais, né? E Questões questões com com a mãe. mãe, com a mãe, Uhum. com a mãe. Quem não tem, né? Se não tiver, tem algo errado, né? É isso. E vou deixar a Franzinha falar sobre o nosso programa novinho, Inspira É, a Mulher. enquanto isso, né, a gente já pode se conectando. A gente fez um programa suave e simples, e acessível, que é justamente para a gente ficar mais próximo desse feminino, se abrir para entender, sabe? O corpo fala, a gente fala muito isso, corpo fala, não sei o que lá, tudo que a gente fala, a gente materializou em forma de yoga, meditação, tananã. Então, tem práticas, todas as práticas de yoga são para conexão com o feminino, com o útero, com o quadril, completamente ligadas a esse movimento. Tem práticas de yoga nidra que é realmente para relaxar, porque, gente, a gente faz demais. A gente faz demais. Vocês têm ideia? E mesmo assim a insuficiência ela reina, né? Tem que fazer mais. Nossa, tô aqui descansando, mas eu podia estar lavando aquela louça, Lá né? vem a Então, Fran com a assim, louça. eu e a minha louça, sempre, porque sempre tem louça, é impressionante, Brota. ela brota. É, E meditação tem limpeza uterina, só que sem a vaporização, tem conexão com a ancestralidade, tem resgate do prazer. Então, assim, é uma coisinha Tão fofinha. Tão lindo esse tão programa. fofinha, tão 14 feminina. ferramentas. 14 ferramentas. 14 E ferramentas. aí tem Foi dia muito que é de manhã fofo. e de manhã e à noite, de manhã e à noite. E é você com você mesmo. E Você. não é 25 minutos por dia dividido em dois, tipo 12 e 12, tipo assim, praticamente, né? É bem rapidinho pra. Porque a gente tem um programa, a gente tem um desafio de 21 dias que as mulheres falaram pra gente, olha, foi maravilhoso, mas não é todo dia, porque como é 21 dias corridos, e aí tinha sessões de 40, 1 hora, e aí o pessoal falou que sugeriu da gente ter também um mais curto, para quem não tem esse tempo, uma mãe, né, que acabou de ter um filho e só tem aquele tempinho que o filho tá dando um cochilinho, enfim. E aí a gente resolveu trazer esse para a gente ter todas as opções para vocês para que não fujam mulher de si, voltem para si, pegue esse poder, senta no seu trono e vamos brilhar. É isso aí. É Maravilhoso. isso. E eu Então, só queria finalizar aqui, porque às vezes fica confuso, porque a gente fala da fuga do sexo e a gente fala do sexo. É para fazer, não é para fazer, é para ter orgasmo, não é para ter orgasmo, é divino, não é divino, né? Fica esse conflito, né? Então, é divino, é maravilhoso, é necessário, né? Com parceiro ou sem parceiro. A única coisa que é para olhar é se não está tendo essa fuga através do sexo. Esse descontrole através do sexo, através do orgasmo, através de seja lá o quê. É só isso. Eu não sei se isso tinha ficado claro, mas eu resolvi, finalizar aqui.
É uma linha Isso. muito tênue, né? E se É, vocês tiverem dúvidas, se quiserem dividir, se essa aula fez sentido para vocês, compartilhem, vai ficar no YouTube. Se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algo com a gente está aqui para poder ajudar vocês a se conectar de volta mesmo ao prazer, à libido, ao desejo, ao seu poder, ao seu útero, ao seu feminino sagrado. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. A gente espera sim. vocês aí do lado de dentro do nosso programa, seja ele para purificação uterina, se você já sentir que está pronta para dar esse passo, seja ele aí no nosso programa inicial, que é o Inspira Mulher, 7 dias para você voltar para si mesma. E não tem jeito. Tanto eu quanto a Fran, a gente compartilha de uma mesma crença, de que não é fora, é dentro. Então a gente precisa olhar para si primeiro para que as coisas no externo comecem a mudar. A movimentar, né? É E a isso. frase da semana, se você pode voar, porque tá rastejando. Vamos Pronto. embora, Puro suco escorpiano. Essa, bora essa, essa, brilhar. essa live foi puro suco escorpiano, gente. Escorpião fala muito, né, sobre o poder, sobre o sexo, sobre. É sobre isso. Se a gente se empodera, se a gente está no nosso lugar no mundo, o mundo. O mundo não tem como não te aceitar e não tem como reverenciar e trazer para você tudo aquilo que você merece. A Mai, mais uma escorpiana maravilhosa. Aí, Beijo, bem-vindo meus ao amores. time. Beijo, Obrigada, viu? obrigada. Duas Maris, Gisele, Tchau, meus Sandra. Sandra, as amores. mulheres que Obrigada por passaram hoje. aqui. Gratidão. Gratidão. Obrigada, Gi, obrigada, que feliz você estar aqui. Beijo, Sandra, Delícia que ouvir vocês, meninas. saudade. Delícia, Má, obrigada, meus amores. Ó, um beijo. Beijo. Obrigada, Fica com Sandra. Deus. Tchau. Gratidão.